Olá, boa noite. Estamos iniciando hoje mais uma live do Conselho Regional de Psicologia. Hoje o nosso tema será Psicologia na Pandemia. Olá, boa noite, Ana Costa, Gabriela, aluna. Olá, Paula, Patrícia. Hoje a gente vai conversar. Boa noite, Tiago. Hoje a gente vai conversar com a doutora Daniele Rabelo. Nós vamos conversar sobre a psicologia na pandemia. Conversar sobre o contexto hospitalar junto aos profissionais de saúde. Olga, boa noite. E aí a gente já está com a nossa convidada. Boa Já está noite. aqui conosco. Olá, boa noite. A gente vai começar já agradecendo nossa assessoria de comunicação, Silvani e Tiago, que estão aqui conosco, dando apoio, divulgando, né, a importância do nosso trabalho em equipe. Né? Eu estou meio complicado aqui esse apoio hoje. Ele resolveu ficar meio troncinho, mas vamos lá. Então, gente, boa noite a todas as pessoas presentes. A gente vai fazer mais uma live, né? Hoje nós vamos conversar sobre a psicologia hospitalar, né? A psicologia no tempo de pandemia, o que é que mudou, quais foram as alterações, como é que está a vida aí na linha de frente, né? Olha, Maria do Carmo, médica e ginecologista, clínica geral, que veio conversar conosco também. Então, fiquem à vontade. Boa noite, Maria do Carmo. Vamos fazer suas perguntas, participar. E aí, Daniele, a gente pode iniciar falando que o que é um pouco do trabalho da psicologia hospitalar, né, nesse período. E aí eu peço que você possa se apresentar e falar um pouco do seu trabalho. Ok, boa noite, Alda. Boa noite todo mundo que está aqui, que está entrando, né, para a gente conversar um pouquinho da forma que a gente vem conversando esse período, né? Então, eu sou Daniele Rabelo, eu sou psicóloga hospitalar, sou conselheira também do CRP02, estou aqui nessas duas funções, mas sou também psicóloga clínica, sou docente, tenho uma carreira acadêmica, né? Então, a gente fala um pouquinho da gente, mas temos experiências aí de algumas caminhadas e hoje estou aqui como psicóloga hospitalar, né, principalmente, e conselheira do CRP02, para falar um pouquinho sobre esse ponto, né, dessa temática tão importante, tão em voga, em destaque nesse momento. Cumprimentar a Lília, nossa colaboradora da Comissão de Direitos Humanos, que está aqui, Késia, tem um monte de gente que veio lhe ouvir, Dani, Virgínia. Muita gente bacana. E tem nomes que as pessoas colocam as letrinhas juntando, aí às vezes eu tenho até medo de ler o nome errado. Mas, olha aí, declaração de amor aí, Késia, para você. Késia dizendo que te ama, Dani. Ah! Veja, nesse período agora, não é, da pandemia, todo esse período do coronavírus, houve muita mudança no teu trabalho. Tu podia começar falando sobre o que é que mudou, o que é que impactou de diferente no trabalho de hospital, o que você sabe pela comissão de hospitalar, não só na sua experiência pessoal, mas o que você vem acompanhando de outras experiências, também como conselheira, como coordenadora da comissão. Então, tu podia começar falando um pouco sobre isso? Posso. Então, eu costumo brincar, Alda, que o hospital é um mundo, né? É um pequeno mundo dentro de uma instituição, né? Se a gente for pensar nas atuações profissionais. Porque dentro de um hospital acontece muita coisa e o trabalho, ele pode ter muitas vertentes, muitos espaços. E aí, nesse momento, né, porque a gente tem as enfermarias, as UTIs, os trabalhos com os profissionais, a gente tem um monte de espaços dentro de um hospital.
E aí, nesse período do coronavírus, todos esses espaços foram modificados. Como os demais espaços também foram, só que os demais espaços muitas vezes conseguiram ficar só no atendimento remoto, enquanto que no hospital há a necessidade, na maior parte dos espaços, da presença física, só que necessitando de adaptações, né? Estamos num momento bem diferente, bem atípico, bem inesperado, e aí precisamos fazer muitas adaptações, muitas adequações e nos inovar mesmo, nos transformar diante do momento, de forma que pudéssemos continuar fazendo o que a psicologia tem que fazer, que é cuidar, né? Que é cuidar, que é escutar, que é acolher. Então, a partir da minha experiência e a partir também do acompanhamento na Comissão de Saúde Hospitalar, escutando outras colegas, outros colegas também nesses espaços, a gente vê muitas mudanças, muitas transformações. A começar de que muita gente foi alocada para trabalhar com algo que nunca tinha trabalhado. A partir de uma perspectiva que na psicologia muitas vezes costumamos relegar um pouquinho, deixar um pouquinho de lado, que é olhar bem profundamente para o biológico, né? Um sujeito que chega diante de uma pandemia e que ou ele está doente com a Covid, ou se ele não está doente, ele pode pegar naquele ambiente, ou se ele não pode pegar, ele pode transmitir de alguma forma. Então, começamos a transitar por um espaço pensando sempre na possibilidade da presença da Covid, tanto para nós quanto para os outros. Uhum. Então, todos os hospitais, de maneira geral, precisaram se adequar a essas realidades, tanto os públicos quanto os privados, tanto os que foram inicialmente de referência para a Covid, como os que não foram, mas receberam, ou se tornaram, de qualquer forma, espaços onde isso podia chegar, né? Essa realidade podia chegar. Então, nós nos transformamos desde a nossa vestimenta, de ter que usar a EPI de forma mais adequada, de ter que se apropriar de como é que se usa a EPI, porque de maneira geral usamos EPIs muito simples quando usa, né? Porque em alguns espaços nem há tanta necessidade, então a gente passa a ter essa necessidade do uso da EPI, de ter que aprender a lidar com isso, de ter que aprender a olhar também para esse lado, dessa lógica mais biológica mesmo, do cuidado com o corpo físico, e relembrar para a gente que o sujeito também não é só psíquico, mas é também bio, né? É também um corpo físico. Você traz uma coisa importante da gente já refletir, né? Em relação ao hospital, já é um lugar que, para quem vai como paciente, vai com muitas fantasias, né? Sim. E aí você está pontuando que, à medida que, nessa época da Covid, nessa época da pandemia, as fantasias elas ficam muito mais vívidas, porque é um medo real, é uma ameaça real de contaminação e que nos inclui os profissionais também, Sim. né? Que é diferente de quando você está trabalhando dentro de um hospital com pessoas que não estão com doenças que vão transmitir ou que podem transmitir. Então, a gente está vivendo dentro da pandemia, não é? O tempo todo nessa situação. Aí a Ariane está falando, é um estado de alerta. Né? Então, as fantasias ficam muito próximas da realidade. Os fantasmas ficam muito próximos da realidade, com morte de pessoas próximas, de colegas, um maior número de morte dos nossos pacientes, né, das pessoas que estão sendo cuidadas dentro do hospital. Então, essa questão desse medo é uma coisa importante da gente tocar. E eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. A crise, a gente está numa crise, né? Uma crise de saúde importante. A crise, ela vem também para dar uma reorganizada em algumas coisas e ela traz algumas reflexões importantes. Então, o medo que nós também vivemos, ele traz algo que é fundamental, que é a necessidade de se cuidar. Né? De nos cuidarmos primeiro para cuidar do outro. A gente escuta isso milhões de vezes durante a nossa formação, mas, na prática, muita gente deixa de se cuidar, deixa de fazer seu trabalho pessoal, entra nessa engrenagem, né?
de vida mesmo, de falta de tempo, de trânsito, dessas coisas. Então, traz de volta para a gente que somos pessoas mortais, primeiro nós, e que precisamos nos cuidar no biológico, mas nos cuidar também na saúde mental, no trabalho pessoal, ter esse suporte para poder dar conta do outro. E aí lembrar, isso faz também lembrar que o outro também está vivendo essas fantasias de morte e de luto, né? Dependendo da posição que se esteja. E aí a necessidade, inclusive, de a gente conhecer bem essas temáticas para poder lidar com elas. Então, como você falou, o fantasma, na verdade, ele se torna real e joga na nossa frente, na nossa cara, né? Falando de forma bem, bem simples mesmo, joga na nossa cara a nossa finitude, né? A nossa impotência diante da finitude. E aí nos relembra como esse cuidado ele precisa ser amplo. E ele precisa começar de nós, do autocuidado, cuidar também da equipe, porque muitos, inclusive, até da tua pergunta anterior, muitas equipes hospitalares se reorganizaram para dar atenção aos profissionais. E aí, quando eu falo profissionais de saúde, eu estou falando todo o corpo dentro de um hospital, tá? Eu estou ampliando para seguranças, para portaria, para recepção, para tudo. Então, muitas equipes se reconfiguraram para dar suporte a essas pessoas que estão lá dentro também. Então, traz de volta essa necessidade de que o cuidado, ele não é algo que a gente faz só para crescer, só para se conhecer, só para... que já não é pouco, mas ele é algo que faz com que a gente suporte as dores também. E quem é que dá suporte? A psicóloga e o psicólogo do hospital. Pois é. Né? Porque quando a gente, no imaginário, não é? A profissional de saúde é o médico e a enfermeira. E aí a gente fica, né, ou os técnicos de enfermagem, mas aí você está trazendo a importância da nutrição, do fisioterapeuta, né, da fono, de toda a equipe, não é? Do pessoal da portaria, dos serviços Todo gerais, mundo é fundamental. da Copa, não é? Todo mundo que está ali naquela circulação da rouparia, todo mundo é profissional de saúde, todo esse grupo é profissional de saúde, a vigilância, e está vivendo todas essas fantasias que a gente está conversando. E a psicóloga ou o psicólogo também está incluído nesse pacote de profissionais, não é? Sim, sim. E aí esse suporte, alguns espaços se reorganizaram para dar esse suporte, mas aí para receber esse suporte depende de onde está, né? Dentro dos hospitais públicos, houve programas do governo que passaram a atender profissionais. Então, profissionais da psicologia também podiam procurar esses programas, né? Alguns hospitais têm os núcleos, e eu faço parte de um deles, dentro dos próprios hospitais, para atender especificamente os profissionais. Dentro dos hospitais privados, alguns também criaram serviços remotos, ou seja, de pessoas que possivelmente não estavam no presencial, então estavam, digamos que, reservadas do risco mais direto de contaminação, desses fantasmas aí, né, de se contaminar, de transmitir para o outro, que eu escutei muito mais o medo de transmitir para a família, para as pessoas amadas, do que propriamente até de pegar. Então, algumas pessoas ficaram reservadas desse lugar e puderam dar assistência também a quem estava lá diretamente. Então, alguns espaços se reorganizaram, eu não posso afirmar que foram todos, mas alguns espaços se reorganizaram, além de alguns municípios também que passaram a oferecer na clínica remota, né? Digamos assim, de cuidado. Então, mas aí cabe a nós, profissionais, para quem já não fazia o seu processo pessoal, buscar também se reconhecer nesse lugar de fragilidade física e aí, consequentemente, né, numa relação também com a fragilidade psíquica, porque torna-se uma tensão, como esqueci o nome dela agora, que colocou que vivemos nesse estado de alerta. De fato, é um estado de alerta, você não usava EPI, de repente você está toda, né, toda ali cheia de EPI de uma forma que os pacientes já não reconhecem quem é. Então, há um estado de alerta o tempo todo, de cuidado que é necessário, e isso dá desde dor de cabeça, a medos, preocupações. Então, é preciso realmente nós nos reconhecermos, quem já não fazia o seu processo, buscar.
buscar mesmo esse acompanhamento para suportar, até porque não sabemos quanto tempo isso vai durar, né? Sim, então essa reinvenção, essa ressignificação vai ficar, né? Essa nova forma. Quem falou foi a Ariane, eu acho. Deixa eu ver A aqui. Deixa eu ver Ariane, isso ali, Ariane Solar, né? É necessário cuidado, ela tá lembrando aqui. pronto. Exatamente, Alda, eu acredito que vai ficar e eu acredito que isso é um ponto muito positivo, ficar essa marca aí de que o cuidado ele é fundamental, né? Do mesmo jeito que cuidar é fundamental, se cuidar também é. Pois é, e aí eu penso que o conceito de prevenção, né, é um conceito que a gente, na nossa cultura, é um conceito muito frágil ainda, pouco conhecido, pouco defendido. A gente fala muito do processo de cura, de tratamento, né? Mas esse olhar, né? Então já é de alguma forma discriminado quem pensa na questão da prevenção. Então você amplia também a necessidade do cuidado com todas as pessoas, e a prevenção é a adoção desses comportamentos, desses equipamentos de proteção, do cuidado com a higiene, o cuidado com o toque, o cuidado. Então, são várias ações de prevenção que a gente vai precisar incorporar no nosso cuidado, que até já deveria ter antes, né? Então, Sim, sim. é importante se entender isso. Eu queria cumprimentar a Isabel Calheiros, professora maravilhosa, fantástica, que está aqui nos assistindo. Dizer que é uma alegria para o CRP ter você aqui conosco, uma psicóloga modelo aí há muitos anos, muito importante, né? Tem algumas pessoas que vêm com muita frequência para as nossas lives, que eu já estou reconhecendo, né? Ayrton, Selma, bem-vindas, viu? Bem-vindo, Ayrton, para a gente dialogar. Foi feito, né, recentemente um protocolo de atenção e de cuidado da psicologia, né? Foi feito pelo CRP, por várias mãos, e a gente poderia conversar um pouco com as pessoas também, falando do que é que o CRP vem orientando em relação ao protocolo. O protocolo está nas nossas redes sociais, está no site do CRP, tá no Instagram, tem o link para você acessar, para as pessoas acessarem integralmente, porque esse protocolo ele não é só da psicologia hospitalar, mas tem se a gente puder dizer, um capítulo, né, um parágrafo discutindo, mais de um parágrafo discutindo a questão da psicologia hospitalar. Esse protocolo ele foi criado em resposta à flexibilização, à abertura de alguns serviços para a característica presencial, só que na psicologia hospitalar não parou, né? A psicologia hospitalar continuou a atividade de uma forma presencial, até porque somos essenciais, né? A psicologia é essencial dentro do hospital. A gente está vendo cada vez mais que a mente e o corpo não são divisíveis, né? A gente fala de um cuidado integral, de um conceito ampliado de saúde integral que tem a ver com vários aspectos da vida do sujeito. Mas e aí, como é que é? O que é que esse protocolo diz aí da psicologia hospitalar? Então, Alda, apesar do hospital não ter parado, em momento alguns hospitais, né, houve muitas mudanças. E houve, em alguns hospitais, a suspensão, ou na maioria, a suspensão de algumas atividades também. Né? Então, houve uma redução de tipos de atividades para haver uma intensificação no trabalho com a Covid. Então, essa flexibilização ela também traz de volta os setores que tinham sido suspensos, como serviços ambulatoriais, às vezes até algumas enfermarias mesmo que tinham sido suspensas. Então, elas trazem de volta tudo isso, e aí, o que é que acontece? Nesse momento, o profissional da psicologia ele vai dar continuidade ao trabalho diante da pandemia e vai retomar também as atividades que estavam suspensas. Entende? Então, essa flexibilização, ela também, de alguma forma, impacta o próprio hospital. Certo. Tá? E aí é preciso adotar os cuidados que já vinham sendo adotados nesse sentido dessa prevenção de higiene, de distanciamento,
como nos outros espaços, como no consultório, como nos outros espaços, a gente manter esse distanciamento, né? A gente manter essa questão da higiene, do uso do EPI e ainda ter mais cuidado ainda, porque a flexibilização traz de volta muita gente para dentro do hospital. Muita gente que não estava indo, né? Muita gente que passa a retomar seus processos dentro de vários aspectos, várias profissões e dentro da psicologia também no hospital. E aí precisa ter alguns cuidados de tipo, quem é que precisa voltar? Eu diria que esse é um dos primeiros, assim, além da questão do distanciamento, EPI, que a gente já teve aulas práticas aí bem intensas dentro dos hospitais, mas quem é que precisa voltar? É algo que nós precisamos discutir, né? Por exemplo, nos serviços ambulatoriais dos hospitais, quem é que precisa voltar? Será que podemos continuar remoto? Então, o protocolo coloca isso, né? Preferencialmente, continuemos remoto, porque é importante que não haja uma aglomeração, é importante que muita gente ainda que possa, né, se mantenha dentro de casa, na quarentena, um pouco mais protegido. Mas tem também uma população que não pode deixar de ir. Tem uma população que a gente não pode desconsiderar que é mais vulnerável e que ela não está dentro de casa. Né? E como é que ela chega no hospital? Ela chega com outros processos de adoecimento, elas precisam retornar a esses serviços. Então, precisamos dar continuidade a esses serviços, mantendo o distanciamento, mantendo a higiene, pensando quem é que tem que voltar, pensando em nós profissionais, quem é que tem comorbidade, como é que dialogamos também isso dentro do hospital. Então, o protocolo também coloca isso, que as pessoas com comorbidade, elas preferencialmente também se mantenham nos serviços remotos. Obviamente que lembrando que o conselho, não, pela sua natureza, tem coisas que ele não pode simplesmente obrigar, né? Uhum. Ele orienta, acho que é bem importante a categoria lembrar disso, que alguns processos são orientativos, mas que geralmente tem uma força importante dentro das instituições para podermos travar um diálogo com as direções, com as coordenações, com as gestões, espaços, né? Com as gestões de maneira geral. E a própria equipe, né? A equipe também dialogar, ter encontros para fazer essa construção desse processo que realmente pode ampliar e se houver uma nova onda, vai ter que recuar um pouco. Então, exato, as recomendações e orientações não são definitivas e ponto. Eu acho que uma das coisas que também deve angustiar dentro da prática de trabalho é que as pessoas querem que o profissional de saúde, a profissional de saúde, saiba o que dizer, né? E vai ser como? E vai ser, né, com respostas prontas e respostas definitivas. E, lamentavelmente, esse campo minado que está se vivendo hoje, ele é real. Quem der resposta com muita exatidão está com uma fonte que ainda não é tão sabida, não é? Porque, assim, até cientistas estão no processo de descoberta, de dedicação, de estudo, né? E isso também fragiliza. Como é que fica a questão de visitas? Assim, no geral, né? Porque aí isso é importante também, cada gestão, cada instituição tem seu desenho. Mas sim, o que é que a gente poderia orientar para as famílias, para as profissionais que também dialogam com familiares? Que alternativas, né? Essa questão do atendimento remoto ou da visita remota, se isso é uma coisa possível. Como é que você vê isso, Dani? Alda, as visitas, elas é um ponto que eu considero bem delicado, né? Porque a pessoa dentro do hospital ela já está no processo de adoecimento, tem o que a gente conhece como processo de hospitalização, né? Que traz uma fragilidade, principalmente quando se passa mais tempo e de acordo também com a gravidade e com a história do sujeito, obviamente. Então, estar sozinho em termos de família, nesse momento, é algo que traz ainda mais fragilidade. Aí eu vou pegar carona aqui, que Ju fez um comentário. Beijo, Ju. Ju também é psicóloga hospitalar, Ju Mendes. E ela fez um comentário aqui que esse momento faz olharmos para o quanto somos essenciais dentro desses espaços para cuidar da saúde mental. Né? E aí, tanto da equipe como pensar a nossa própria, com esse processo da questão da visita, né? Eu penso que fala exatamente de saúde mental. Então, a pessoa já está doente e esses espaços restringiram
ao máximo possível as visitas. Então, o paciente de Covid, ele fica sem visita presencial, e paciente que não é de Covid, ele pode receber visita na maioria dos lugares, mas em alguns lugares não podia, mesmo assim. Né? Mesmo assim, onde podia, eram visitas reduzidas. Então, traz aí uma solidão, né, diante do medo que já se está vivendo em cada um, com seus processos, com seus próprios fantasmas. Então, eu penso que a visita virtual, assim como a gente tem feito atendimentos virtuais, a visita virtual é um processo de cuidado de saúde mental, que se tornou essencial e que nós devemos discuti-la e implementar onde já não tiver, e onde tiver, levar muito a sério esse processo. Porque é a possibilidade das pessoas entrarem em contato com seus familiares e se sentirem um pouco acolhidas a partir do uso da tecnologia que a gente vem tentando implementar aos montes atualmente, e que a gente possa fazer isso da melhor forma. Então, nos espaços públicos houve um projeto também do governo para implementar essas visitas, e um dos profissionais pensados foi as psicólogas e os psicólogos, né? Pode ser assistente social, pode ser o pessoal da enfermagem também. Isso vai da organização de cada serviço. E eu entendo que nós, se não estivermos à frente dessa visita, mas pelo menos discuti-la e pensar sobre ela é importante. Porque são momentos de mediação ali diante das emoções que o paciente vive ao entrar em contato com essa família distante. Então, eu entendo primeiro que é um processo de cuidado, permitir que, mesmo à distância física, haja um encontro ali diante da relação familiar. Então, entendo que é um processo de cuidado e entendo que é um processo também que pode trazer muitas emoções diante dos medos, diante da saudade, diante da dor daquele familiar que está do outro lado, ou do paciente, né, ao encontrar-se com a família, porque não deixa de ser um encontro, mesmo que virtual. Então, eu entendo que é importantíssimo pensarmos e levarmos muito a sério essa visita virtual. E é um jeito de espaços... amenizar o sofrimento também, né? De minimizar o sofrimento de quem está ali na solidão. Eu vou aproveitar, cumprimentar a Gioconda, que entrou, e ela traz um posicionamento importante, que é o lugar do adoecimento, né, que agrava as condições de desigualdade. Isso é uma coisa importante da gente estar também abordando, não é? Porque a pandemia atinge a todas as pessoas, atinge a todo mundo, mas a forma e a condição de recurso de enfrentamento, ela é muito diferente de acordo com diante das desigualdades, não é? Tu queres comentar um pouco sobre isso? É muito diferente. Se a gente fizer um recorte de classe, né, que muitas vezes está ligado à questão da raça também, se a gente fizer esse recorte, as pessoas que apresentam sintomas leves, elas facilmente conseguem um teleatendimento, muitas vezes porque tem alguém na família, ou porque tem algum amigo, ou pelo plano de saúde, ou se precisar pagar particular, rapidamente elas são medicadas, elas resolvem ali a sua situação. Se precisa de internamento, também consegue acessar o hospital particular. As pessoas que não têm essa condição, além de terem mais dificuldade, apesar dos municípios terem colocado, mas fica muito mais abarrotado, né? Fica muito mais cheio os espaços. Além disso, então, elas precisam ir, geralmente, elas precisam chegar ao hospital, que já é um lugar que tenta se evitar. E se não for a Covid, para que ela foi até ali? Então, essas pessoas terminam ficando, de fato, mais expostas. Se a gente pensar na visita, as pessoas que também têm ali um aparelho muito bom, com dados de internet, elas passam o dia todo podendo receber essa visita virtual. As pessoas que não têm isso, elas ou têm um tempo curto, reduzido, né? Ou a maioria dos pacientes tem celular, mas às vezes tem um pacote de dados bem pequenininho ou não tem. A questão da internet. Então, tem sempre restrições. A UTI, inclusive, não tem acesso a isso, né? Mesmo que a pessoa tenha um bem potente, se estiver na UTI já é diferenciado, né?
Aí é se for nos espaços públicos, com os tablets com o Estado. Que aí é do muito programa do importante. governo, que aí é fundamental. É muito importante que os profissionais se disponham a ser esse mediador, né, essa mediadora desse encontro, né, um encontro virtual, do jeito que está sendo tão importante agora para a gente esse diálogo, receber vocês e poder aprender com a experiência de Dani, né? É muito importante para a família também poder ver a pessoa, ver como ela está, então que a gente possa ter a sensibilidade, né, e o desenvolvimento desse cuidado, que isso é cuidar da saúde mental. Ju Mendes, eita, Dani caiu aqui, caiu a internet de Dani, mas aí Ju Mendes, né, Lopes está trazendo que a pandemia fez uma ampliação desse olhar, né, do profissional de psicologia, do profissional de saúde, né, da psicologia que trabalha na saúde hospitalar, poder também ser vista como essencial, né? Então, isso é uma coisa bem importante. Eu peço que vocês mandem perguntas aqui, possam fazer comentários em relação a isso. Vanessa Novaes, lá de Petrolina. Petrolina tem uma comissão também de saúde, de psicologia hospitalar, que pode, né, que vem desenvolvendo um trabalho importante, que vem trabalhando essa questão. Quem está me chamando aqui? Dani está voltando, gente. E aí, são algumas questões que a gente precisa pensar, né? Desse cuidado. Voltou? Tinha caído, eu acho, né? Foi para mostrar o que acontece. Pois é, a gente tinha ensaiado isso, assim. Né? Veja, eu estava falando, eu estava cumprimentando algumas pessoas. Vanessa entrou, a Adriana também, que é nossa conselheira, presidente da Comissão de Direitos Humanos, bem-vinda, né? Eu falei da comissão de psicologia hospitalar, Dani. E se você puder comentar alguma coisa sobre isso. Para mim, você está congelada, rodando. Eu não sei se... Você consegue me ouvir? Lhe ouvi bem, mas eu não estou... Pronto. A imagem tá ruim. Então, mas assim, é importante, quando a gente está falando de uma psicologia, que é uma psicologia antirracista, uma psicologia que defende direitos humanos, uma psicologia que cuida da saúde mental, que defende a saúde mental, antimanicomial. A gente está falando que isso tudo precisa estar trabalhando e está sendo trabalhado onde quer que a psicóloga e o psicólogo estiverem. Né? Então, no hospital não é diferente. A gente não vai estar ali olhando um leito. A gente está tendo um encontro com uma pessoa que tem uma história, né? Com uma pessoa que tem uma vida e que tem muitos projetos, né? Muitos projetos pela frente, que é nossa responsabilidade cuidar. Mas pode falar, Dani, a gente está ali congelada, mas a gente está ali ouvindo. Tá certo. Quando eu caí, eu tinha começado a falar exatamente da perspectiva dos direitos humanos, né? Que a visita, ela parte do princípio dos direitos humanos, porque aquela pessoa já está ali na sua fragilidade, e se não permitirmos a ela uma condição mínima na sua relação familiar, nós estamos também tirando um direito, que é do acompanhamento. Né? E se a pandemia nos obriga a reduzir alguns direitos, mas ela também nos obriga a repensar como, de alguma forma, garantir, minimizar, como você usou, esse sofrimento diante dessa redução de direitos. Então, é fundamental pensar nessa perspectiva e nos colocarmos nessa perspectiva também de garantir os direitos. Os direitos humanos, né? E aí, a Comissão de Saúde Hospitalar, que você trouxe, ela trabalhou durante esse período também se readaptando, também modificando processos de trabalho, porque precisou se voltar muito para o aspecto da pandemia. E aí teve algo que foi bem interessante, que foi acompanhar o funcionamento dos hospitais, de uma maneira geral,
e ver como é que eles estavam funcionando, pensando também na garantia de direitos das profissionais de psicologia, né? Isso foi bem importante. E aí, dialogando também esse processo do autocuidado e dialogando também como pensar o trabalho dentro desses espaços. Tem até uma outra live pensada para o dia 26, né? Para o pessoal da psicologia, para fazer essa discussão, tirar dúvidas, enfim, se colocar, porque foi um espaço de muito destaque nesse momento, por questões óbvias, né? O hospital foi um espaço muito ocupado com relação à pandemia, e aí um espaço onde teve muitas transformações e um espaço onde precisamos, então, ter um acompanhamento mais de perto. E aí, obviamente, que os processos muito intensos, com tensões também, então foi preciso muita reflexão, uma aproximação, mas sobretudo primeiro conhecer como é que as coisas estavam acontecendo, para daí, né, o conselho poder tomar alguns posicionamentos, e aí a gente fez aquela publicação das orientações inicialmente para os espaços hospitalares, para proteger profissionais da psicologia e para orientar também, né? Acho que teve essas duas funções, penso que teve essas duas funções. E agora sai nesse novo protocolo, junto com as outras áreas, pensando com muito cuidado também nesse processo de flexibilização, pensando que o hospital também, como eu falei anteriormente, ele também vai passar por esse processo de retomada de alguns espaços, né, dentro dele. Juliana Guimarães está aqui conosco, bem-vinda, querida, já participou aqui da live, grande psicóloga que trabalha com a psicologia do tráfego, né, do trânsito, e ela traz essa ressignificação da forma de trabalho da psicologia, e é muito importante que a gente possa trabalhar várias áreas, né? A Adriana está trazendo a importância do tema, a Gioconda falando das importantes, excelentes colocações que você tem trazido para a gente, e é essa reconstrução, né? Quando a gente pensa no atendimento, quando é para criança, como é que está essa questão dentro do hospital, Dani, para serviços, né, que acompanham crianças e adolescentes? Acho que... Apesar de sempre termos um cuidado muito grande com criança e adolescente na nossa sociedade, a partir da perspectiva do ECA e tudo, nesse momento, criança e adolescente não têm apresentado tantos riscos no sentido da contaminação, mas volta-se para aquela questão de, mas criança fica só? Né? Principalmente crianças pequenas, bebês. Então, eu acho até emocionante falar sobre isso, porque alguns espaços restringiram até para os bebês estar com suas mães, né? E aí há uma delicadeza muito grande nisso, porque sabemos que a questão psíquica, ela fica aí, né? Nesses primeiros momentos de vida, esse bebê se sentir nessa solidão, sem o cuidado da mãe ou de quem represente esse lugar, é um tanto quanto delicado. Então, de novo, é algo que pede de nós, assim, nos coloca um grande desafio para pensar como lidar com esse processo. Então, trabalhar com essas mães, trabalhar com essas crianças, e aí eu coloco mais mães, porque, de fato, as mães fazem muito mais esse lugar, né? Isso é um fato, mas também com pais, com tios, enfim, com qualquer pessoa que possa fazer esse lugar do cuidado. Da responsável, né? Do responsável. A pessoa responsável, a pessoa cuidadora. É fundamental trabalhar tanto com a criança quanto com o adolescente, como com essa pessoa que é de um sofrimento muito grande, geralmente, que elas têm vivenciado. Ter que estar distante ou ter que estar restrita esse momento de adoecimento do seu filho, da sua pessoa pequenininha ali, né? Ou do seu adolescente, com quem se gostaria de estar ali, com quem se gostaria de dar comida, né? De fazer esses processos de cuidado durante a hospitalização. Então, é preciso olhar para a criança, é preciso olhar para o adolescente, é preciso olhar para o bebê e cuidar dessas pessoas. Mas é preciso também olhar para essa família. A família de todo mundo é fundamental, mas imagine uma mãe que
sai do parto e o seu bebê precisa ficar e ela não pode ficar, né? Então, há uma delicadeza em alguns processos aí maiores, entendo, pela fragilidade que aquela pessoa, né, que não pode se autogerir, ela tem maior do que outras idades. Assim como a gente também pode pensar para idosos, né, Alda? Sim. Pensar para idosos também que são muito dependentes de tudo também pode ser um processo de muita dor para esses familiares. Então, é pensar muito na perspectiva de que tem que cuidar de todo mundo. E aí entendo que a palavra-chave é acolhimento, né? De novo, vai passar pela questão das vulnerabilidades. Quem está mais vulnerável tem visita mais restrita, permanência mais restrita, né? Não está em quarto, está em enfermaria e não pode receber visita, porque quando está em quarto ainda pode. Então, de novo, vai passar pela demanda da vulnerabilidade, pela questão da vulnerabilidade. Mas penso que a palavra-chave é acolhimento. Nós precisamos nos reinventar para encontrar formas de acolhimento a todos os nossos públicos, que são pacientes, familiares, profissionais, né? E pensar as especificidades também desses públicos. Tem uma pessoa comentando aqui, Vânia, que não está conseguindo lhe ver. A imagem de Dani está realmente, para mim, também congelada. Mas a voz está boa, dá para a gente ir tocando assim. Certo. Eu acho que o sinal não está muito legal. Mas, assim, uma pessoa colocou agora, acho que foi Juliana o nome dela, ela fala da importância também da ampliação do campo da psicologia hospitalar, não é? Porque muitos hospitais têm uma psicóloga para um grupo Sim. imenso, e aí tem essa coisa do trabalho com os profissionais, o trabalho com as equipes, não é? E com os pacientes e com a família. Então, é uma demanda bem grande e que a gente precisa ver como é que a gente vai até lutar por isso, né? Dessa ampliação. A pandemia traz a importância da saúde mental para todo mundo. Hoje em dia, todo mundo está preocupado, está atento a essa questão da saúde mental, mas a gente precisa de profissionais cada vez mais qualificados para desenvolvimento dessa função. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta também relacionada à fragilidade da própria profissional ou do profissional, que também pode estar vivendo perdas pessoais, medos, não é? Esses medos, a angústia, a ansiedade, está presente na gente como ser humano também. Vejam, uma coisa que eu estou achando bem legal, e aí eu espero que você tenha lembrado da pergunta do começo, mas uma coisa que eu queria parabenizar é que a gente tem percebido dentro do CRP, dentro do conselho, que os temas são temas, geralmente, só quem participa de algum tema é quem tem a ver diretamente com aquele tema. Sim. E a gente tem buscado esse olhar ampliado do ser humano, que é o nosso eleito, não é? Para o cuidado, para o desenvolvimento do trabalho. Então, quando a gente está falando de gente, a gente está falando da psicologia, a gente está falando da saúde mental, da saúde integral. E aí, hoje, eu estou vendo aqui pessoas que trabalham com empresas, pessoas que trabalham com direitos humanos, pessoas que trabalham com o trânsito, com a mobilidade humana e urbana, não é? Professoras da área da psicologia que não são necessariamente hospitalar. E é essa psicologia que a gente precisa, não é? Prestar atenção para a gente não estar recortando o humano. Né? Então, exato. Quando a Comissão de Enfrentamento ao Racismo, que está aqui junto com a gente, está falando da psicologia hospitalar também, está aprendendo contigo e está trazendo para a gente essa leitura mais crítica da questão das desigualdades, da forma diferente de ver cada um. Então, é muito importante que a gente pense nesse cuidado integral. E aí, Vânia traz de novo, e outras pessoas falaram disso, do cuidado com a saúde mental do psicólogo e da psicóloga. Sim. Então, voltando aí. Tá, então tem duas coisas, né? Primeiro, você falou dessa questão dessa profissional, né? Que fica muitas vezes só, é verdade. Ainda é muito escassa a presença da psicóloga, do psicólogo no hospital, né? Ainda somos um número muito pequeno. E aí precisamos ter cuidado até para não querer também abarcar o mundo e adoecer, né? É preciso ter esse cuidado. Então,
Uma das coisas é lembrar, alguém até colocou aqui, das parcerias que podemos fazer com outros profissionais, porque não somos só nós que cuidamos de saúde mental. Nós temos uma forma específica de cuidar e somos profissionais extremamente importantes na saúde mental, mas outros profissionais também podem fazer parte dos cuidados em geral de saúde mental. Então, trabalhar em equipe e tentar trazer para junto, né, as parcerias com outros profissionais e, nesse momento, se puder ampliar os espaços de cuidado com a saúde mental dentro do hospital, é fundamental. Né? O serviço social, a terapia ocupacional, que eu tenho descoberto, assim, com uma colega dentro do hospital, que ela tem contribuído muito com a saúde mental, porque ela trabalha a rotina, ela trabalha o sono que está perturbado das pessoas nesse momento. Né? Ela trabalha vários aspectos que são fundamentais. O serviço social vai trazer esses direitos que estão tão mexidos também nesse momento e que são geradores de adoecimento. Então, trazer essas parcerias é importantíssimo. Né? Os cuidados integrais, de uma maneira geral, citei duas aqui, mas nutrição, enfim, fisioterapia, vários, né? Esse sujeito é integral, como você falou. Então, quando a gente traz a perspectiva de olhares ampliados, quando a gente consegue fazer essas parcerias, a gente cuida sempre mais e melhor. Então, fazer essas parcerias é importante. A escuta psicológica, ela é feita pelo profissional da psicologia, mas a escuta de saúde mental, né, os encaminhamentos e outras formas de cuidado, eles podem também ser ampliados para outros profissionais. Não fica O só acolhimento em nós. é feito O acolhimento, por exato. todos os profissionais. Né? Exatamente. Da portaria, né, até a gestão. Exatamente. Vejam, a gente tem 10 minutos ainda de live, ou apenas 10 minutos, né? E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre a questão. Eu vi eu participei de uma live ontem e a gente dialogou sobre uma coisa muito interessante, né? Que é a questão do simbólico que é o coronavírus, o que é a Covid para cada pessoa. Né? E aí a gente dialogou um pouco sobre isso, que tem uma Covid para cada um. Cada um tem uma Covid, né, imaginária, tem. Então, a gente não pode falar de de uma relação que é construída com essa fantasia, com esse fantasma, com essa ameaça real. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que está dentro do ambiente hospitalar, não é que se você atende, se o hospital atende 300 pessoas, existem 300 Covids. Se são 150 profissionais, são 150 Covids ali dentro, circulando na cabeça das pessoas. Né? E eu acho que isso é importante da gente dialogar, Dani. Se puder trazer um pouco, lembrando que a gente tem 10 minutos. Tá, eu vou dizer ainda, Alda, que vai mais além. Talvez exista mais de uma Covid para cada pessoa. Porque a Covid traz tantas incertezas, tantas dúvidas, que as pessoas que lidam com ela, seja adoecendo, seja lidando com o risco dela, elas passam por momentos de medos e de enfrentamento, às vezes coragem, tão distintos ao longo desse processo, que eu diria que isso essa imagem aí dessa Covid simbólica, ela se transforma, né? Ela vem se transformando para cada uma dessas pessoas. Ao mesmo tempo, tem algumas coisas que costuram e que se assemelham, né? Então, por exemplo, o que eu mais escuto dos profissionais é medo de transmitir para as pessoas amadas, para minha família, para os meus filhos, né? Outros, e aí depende, volta de novo para a questão de como a gente vive, né? E das vulnerabilidades, enfim, dos privilégios também. Outras pessoas, elas dizem assim, eu não tenho medo da Covid. Eu estou sofrendo porque eu estou distante do meu filho. Porque eu tive que deixar meu filho na casa da minha mãe, na casa de não sei quem, para continuar o trabalho. Né? Outras pessoas se afastam porque elas não conseguem lidar com a Covid. A gente tem afastamentos psiquiátricos de profissionais que não conseguem, né? E que precisam ser respeitados, porque nem todo mundo vai ter condição de lidar com as coisas. Todo mundo tem seus impedimentos. Então... E o sofrimento psíquico é uma coisa importante da gente conversar com as equipes, né? Porque ele é muito estigmatizado.
As pessoas Isso. acham que quem está falando do medo, aí já é frescura, já é histeria, Ou já é acha que profissional de drama, saúde não pode ter medo. já é drama, né? Ai, deixa de drama, menino. Isso é coisa da tua cabeça. E a coisa da cabeça é a coisa mais importante, né? Tem gente que está aí se Uhum. identificando, né? Então, assim, o sofrimento psíquico é um sofrimento que é difuso, você não sabe nem onde é a dor direito, né? Quando você vai para o Uhum. dentista, você diz assim, minha dor é aqui, nesse dente. Você identifica onde é. A dor psíquica é Isso. uma dor que roda em tudo e que faz com que as pessoas, inclusive, atuem com mais irritabilidade, com mais tristeza mesmo. Muitas vezes tem impacto no sono, né? Do Tem. próprio profissional, o virar plantão, né? A ansiedade, a angústia daquela vivência ali. Então, as pessoas estão muito cansadas. E a gente precisa pensar como vai, né? Que estratégias de cuidado podem ser tomadas. E aí, Dani já trouxe várias estratégias, né, em relação ao apoio de equipe, de diálogo entre a equipe, de buscar uma ajuda profissional, ser acompanhado por um psicólogo ou psicóloga, mesmo que não tenha feito antes terapia, nesse momento pode ser importante, né? E Uhum. tentar minimizar esse distanciamento com a família, né? De olhar, né, desse encontros virtuais, a minha família tem feito isso, a gente tem se encontrado de vez em quando, né? Porque afeta a vida das pessoas. Tem que se Uhum. encontrar virtualmente, né? E aí é o tempo suficiente para ninguém brigar, é o tempo que dá aquela conversada boa, de saudade, de abraço de longe, e aí depois todo mundo É termina muito na paz. importante. É muito importante adotar essas estratégias. E enquanto estratégia concreta dentro do hospital, Alda, eu penso que tem algo que pode ser feito, que fizemos lá no hospital. O hospital trabalha muito com fluxo, né? A ideia de Uhum. fluxo vai ser assim, assim, assim. Então, se a gente pensar metaforicamente um fluxo da psicologia, ou seja, o que é que não pode deixar de ser feito dentro da psicologia? Como é que a gente direciona, né? Pensar cuidado com pais e mães, familiares, cuidado com crianças, cuidado com profissionais, fazer cartilhazinhas mesmo, materiais concretos para distribuir entre os profissionais. Quando você estiver se sentindo assim, como é que você procura ajuda, né? É normal se sentir desse jeito. Então, alguns materiais concretos, eles auxiliam muito. Muita gente Até buscou ter cuidar a partir visível, né? desses. Ter visível esses protocolos para que as pessoas Isso, entendam, né? isso. Veja, você tem um fã-clube aqui, viu? Tem prima, Eu vi tem minha prima pessoas ali. mandando beijinhos, corações, amores para você. Você é muito bem-vinda. Dani, onde está? Ela traz uma energia, ela traz uma leveza nesse Tem muita cuidado que gente é. suspeita sempre. Não, mas assim, é importante, né, esse teu olhar ampliado e cuidadoso. E Oneide Menezes está aqui conosco também, falando desse cuidado. A gente está nos instantes finais. Lembrando que quem não pôde assistir do início, vai ficar gravado. Tudo que Dani trouxe pode ser revisto, né, no Instagram do CRP. E entra lá, e aí lá tem um cliquezinho que vai levar você para assistir novamente essa conversa. A gente tem todas as terças-feiras, às 20 horas, e às sextas-feiras, 19 horas, diálogos sobre temas relacionados à psicologia. E a gente quer a categoria cada vez mais perto do conselho. Traga sugestões de temas, venham para perto, se disponham a ser convidadas, se ofereçam, né, para ser convidadas para as lives conosco. Então, na terça-feira que vem é o Festa Junina, né? Apesar da gente estar muito Sim. distante, não vai poder ter festa junina ao vivo, mas a gente combinou de não ter live para ser um momento da gente comer pamonha e canjica dentro de casa. Quem sabe fazer, quem não sabe vai fazer um bolinho de milho, um milho cozido, né? Para a gente não deixar também essa questão do símbolo, das datas, do cronograma, Da que isso também faz cultura, bem à né? saúde mental, Sim, da fundamental. valorização da Fundamental. cultura. Então, Dani,
seus minutos finais aí de despedida para o grupo. Tá, eu queria só lembrar, assim, que é fundamental, na verdade, e aí voltando para essa coisa das várias Covids de cada pessoa, que cada pessoa tem uma história, né? Então, não é só a contaminação ou a não contaminação. Resgata nossas histórias, nossas dores, nossos medos, nossos receios. Então, essas questões, elas ficam, eu costumo conversar muito isso no hospital, dialogar muito sobre isso. As questões voltam à tona, elas estão à tona dentro do hospital, para profissionais, para paciente, para familiar, para todo mundo. Elas vêm à tona e essas histórias de cada sujeito, elas precisam ser muito respeitadas e acolhidas e escutadas pela psicologia. Então, eu não queria que a gente saísse daqui sem deixar essa reflexão. São muitas histórias, a gente poderia passar a noite toda discutindo sobre as histórias que estão acontecendo, sobre as narrativas das pessoas, sobre as escutas, mas o fundamental é lembrar que cada sujeito desse vai ter a sua própria história, a sua forma de vivenciar essa dor ou de encarar os processos pelos quais precisa passar nesse momento. A vida está trazendo aí, né, e está nos colocando de frente com essas questões. É um desafio coletivo, né? E que a gente precisa ouvir os pacientes também para entender o que é que eles querem, o que é que eles precisam. Vilma Cristina está aqui, a rede social aí está falando. Ela trabalha comigo lá no hospital, é equipe, parceira. Vilma está aí, trabalhadora potente da saúde. Até minha mãe entrou aqui agora. Foi? Oh, coisa boa. Thelma Mello também, a vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia, está aqui junto conosco. Então, prazer enorme estar junto com vocês. E assim, terça-feira não vai ter live, mas vai ter na sexta uma live importante também. Dia 25, Pernambuco vai participar de uma live no CRP do Rio de Janeiro com a nossa conselheira Priscila Gadelha. Então, a gente tem feito muitos movimentos mesmo de ampliação desse olhar e desse diálogo com a psicologia, né? Lembrando, isso que Dani traz é muito importante. Então, Cristina, a mãe de Dani, sua filha é muito querida. Mandar um beijo para as minhas alunos e ex-alunos, os colegas, né, também que estão por aqui. Sua filha é maravilhosa, viu? Muito querida. E onde ela trabalha com muita responsabilidade, com muito afeto, com muito cuidado. É muito bom tê-la no Conselho Regional de Psicologia. É uma trabalhadora forte aí, em defesa de uma psicologia que defende direitos humanos, que defende respeito à diversidade, que defende, né, uma psicologia antirracista. Então, é muito bom ter você na nossa equipe e é importante que você que está nos assistindo também se aproxime do CRP, né? Dialogue com a gente, venha contribuir. As comissões precisam de profissionais. Quem faz o conselho, gente, somos nós, né? A Alex está dizendo que está precisando de CRP. Fale com a gente pelo direct, viu, Alex Severino? Que o CRP está funcionando. Ele está de porta fechada porque a gente tem muito medo da Covid. Mas você pode falar pelo direct, manda seu telefone, o CRP vai ligar para você, vai falar com você. A gente continua aberto, funcionando. A gente só está com a porta fechada, mas todas as atividades estão funcionando. Então, pode entrar no direct agora, no Messenger, que a nossa assessoria de comunicação vai anotar teu contato e a gente fala com você. Nós recebemos também por e-mail. Oi. Não, queria dizer também que é sempre um prazer dividir com você, né, esses momentos. Você que fez parte da minha formação, lá com o supervisor há algum tempo, que a gente não precisa dizer quanto, lá atrás. E hoje estamos aqui, né, trabalhando juntas, então é muito bacana, é um grande prazer e Alda é uma grande referência para todos nós. Né? Oh, coisa boa. Então, a gente está nos segundos restantes. Então, Alex, procure a gente, que a gente tem todo o prazer de abrir, de falar. Todas as atividades estão remotas. A gente só não vai ter ainda atendimento presencial para proteger a vida das pessoas que precisam, né, do CRP e as nossas vidas também. Mas a gente vai estar atendendo por e-mail,
pelo Instagram, pelo... Olha, ele mandou o e-mail dele